Vamos de mistura de Netflix com Egito. A Netflix acabou de lançar um documentário ficcional sobre a Cleópatra, a última rainha do Egito, que foi vivida pela Elizabeth Taylor no filme de 63. Aí ela, bem branca, né, gente? É a imagem que a gente tem da Cleo. Até hoje, a Elizabeth Taylor. Agora você corta para 60 anos depois e escolhem uma atriz negra, a britânica Adele James, para representá-la nessa série. Os egípcios reclamaram. Onde já se viu? Ai, que belíssima, gente. Fiquei meio hipnotizada aqui. Eu assisti já a série, amei e adorei essa make que eu já quero copiar. Mas então, voltando, os egípcios ficaram doidos, onde já se viu Cleópatra negra. Acontece que logo ali em 2002 ela foi vivida pela Mônica Bellucci, que é italiana, no filme Asterix e Obelix, Missão Cleópatra. Ninguém deu um pio. A diretora da série Rainha Cleópatra, da Netflix, a Tina Garavi, que decidiu colocar essa atriz negra para viver, a rainha, escreveu um artigo para a revista Variety, dizendo ali que a intenção era libertar a Cleópatra do ângulo que Hollywood a colocou. Ou seja, de mulher branca, europeia, que parece que isso não é. Ela também cita a série Roma, da HBO, a diretora, né, de 2005. Essa série, gente, mostrou Cleo viciada em drogas, corrupta, desleixada. Egípcios não deram um pio. Sema, antes da gente ir para a conversa sobre revolta por uma atriz negra interpretar a Cleo, já tô íntima, né, gente, a Cleópatra. Me conta o que você sabe dessa discussão sobre a raça dela, porque essa também é uma discussão, aí uma polêmica, uma pesquisa. Uns dizem que era assim branca, outros dizem que não, que tinha Grécia, que tinha Macedônia, mas que egípcios estão na África, então tem esse tom de pele, né, escuro. O que você sabe sobre isso, Sema? Não, mas para começar, eu amei o Cleo. Amei. É aqui, ó, minha best. Bom, eu acho que é legal a gente tentar procurar especialistas e pessoas que estudam, né, a filosofia, que estudam o que a gente conhece de história a partir de uma perspectiva africana. E aí eu preciso trazer aqui a filósofa Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa que se baseia em estudos africanos, em intelectuais africanos e africanas. E o que ela diz, ela fez recentemente um post nas redes sociais, tentei falar com Catiúcia, mas ela é super ocupada, não conseguiu falar comigo a tempo. Mas o que ela diz é que o Egito é um território negro africano, e a gente tem isso como base. Então, antes da gente entrar nessa discussão se a Cleópatra era uma mulher branca ou se ela era uma mulher negra, é entender que esse território é negro africano e que a gente está acostumado a olhar para a história, a olhar para a filosofia, a olhar para os territórios a partir de uma perspectiva eurocêntrica. E aí a gente sempre vai cair em justificativas e isso vai fazer com que a nossa leitura seja sempre tendenciosa. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ler Catiúcia Ribeiro, a gente precisa começar a olhar para a história de um jeito mais africanizado. É possível fazer isso, a gente tem intelectuais disponíveis, produzindo para que a gente tenha essa outra perspectiva. Agora, claro, a história do Egito é bastante complexa, eu nem me atrevo a entrar nisso daqui. Mas eu acho que é como a gente vai continuar a conversa agora, para mim, o grande ponto é que, como você disse, a gente tem várias personalidades, pessoas mitológicas extremamente importantes que foram representadas de uma forma eurocêntrica, né, a partir de corpos brancos. Então, mesmo que a gente caia numa narrativa, ou que a gente chegue numa definição de que Cleópatra era branca ou ela era mais eurocêntrica, sei lá, mesmo que a gente caia aí, qual é o problema de ter uma atriz negra representando a Cleópatra neste momento, entendeu? Acho que essa é a grande questão. Então, o que eu posso dizer é, vamos tentar olhar para a história de um jeito que não seja apenas eurocêntrico e vamos se questionar do qual é o problema dessa atriz neste momento que está fazendo esse papel. Não vejo problema nenhum nisso. Ou seja, Sema, em vez da gente ficar batendo cabeça, né, pensando é negra ou é branca, tem outras questões aí da história que seriam mais importantes da gente se debruçar sobre elas, para entender aquele contexto, mesmo porque esses termos que a gente está usando hoje, étnico, raciais, são de hoje, né? Muito diferente do que era o Egito na época da Cleópatra. E o ponto, de fato, é esse, né? No mundo que a gente está hoje, por que causa tanto estranhamento escolherem uma mulher negra para interpretar, fiquei nervosa, gente, para viver esse papel. Aí eu queria passar essa bola para a Cris agora, porque tem os critérios diferentes, né, Cris, sobre quem pode representar quem. Que branco pode representar tudo, aí a atriz negra não pode. Como é que é isso aí?
Camila, você sabe o que mais me surpreende? É isso. Por que que o negro não pode? Essa pergunta que você fez. Porque as pessoas têm um ódio à imagem e à beleza negra. Existe um ódio. Isso foi construído com base em argumentos científicos de que nós negros éramos inferiores, que a nossa beleza não é bonita. Tudo foi construído para que as pessoas acreditassem que nós não poderíamos estar em outro lugar que não servindo. E isso foi movimentado ao longo dos anos. E aí é inaceitável para muitas pessoas enxergar a possibilidade de uma Cleópatra negra. Esse caso da Deli James interpretando a Cleópatra tem muitas facetas. Tem uma que é muito importante, que é a invisibilidade de personagens negros, de personagens que eram negros e que foram clareados para que eles pudessem ter a importância histórica que eles realmente tinham, como, por exemplo, aconteceu com Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor negro e diversas pessoas até hoje não fazem ideia de que Machado de Assis era negro porque sempre foi retratado como branco, assim como Cleópatra sempre foi retratada como branca, não só por Hollywood, mas por toda e qualquer outra emissora ou veículo de televisão que tenha produzido algo sobre ela. Assim como também aqui no Brasil a gente tem redes de televisão que estão contando histórias daquela época e também estão utilizando aí em todo o seu elenco atores e atrizes brancas. A gente tem uma questão que é importante que a gente reflita. Por que que a sociedade não aceita negros representando papéis de brancos, mas brancos sempre foram possíveis para representar pessoas negras? E a resposta é racismo, a resposta é ódio à pele negra. Essa é a resposta, não existe uma outra resposta. A gente tem várias questões aqui no Brasil que a gente precisa ainda discutir, que talvez a gente não consiga trazer aqui à tona, porque a gente tem um espaço curto, essa questão é importante, que é a questão do colorismo, de como a gente também exclui pessoas negras mais retintas desses lugares, dessa ocupação desses papéis, mas eu acho que tem um exemplo muito bacana que a gente pode entender de normalização das pessoas negras em papéis legais, que é a série da própria Netflix, que é a Bridgerton, da Shonda Rhimes, que é uma das maiores showrunners de série do planeta. A Shonda, que é uma mulher negra, responsável aí por séries como Scandal, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, séries muito famosas. E em Bridgerton, a Shonda normaliza algo muito simples. Ela tem atrizes negras representando o papel de rainhas, de nobres, num ambiente onde elas não existiram, muitas vezes. É o normalizar, é o trazer por normal para as pessoas se acostumarem. A gente vai entrar num embate, nós vamos entrar num embate, mas é importante que as pessoas aprendam. Aqui no Brasil teve um movimento assim também com a Pequena Sereia. Não tem retorno. Não tem retorno. Essa invasão de pessoas pretas, deficientes, LGBTQIAP+, ocupando espaços que também são delas, não tem retorno. É muito bom você se acostumar. Nós não vamos abrir a nossa guarda. Ficou o aviso, tá? Colegas brancos, ficou o aviso para vocês. Espero que tenham entendido, tá? Eu entendi aqui. Vamos, né, se ligar, assistir essas séries.